Boa noite, pedir a atenção de todos aqui agora. A gente vai fazer o início do nosso terceiro encontro de bicicleta nas eleições, que é um projeto a nível nacional que a gente trouxe para Cabo Frio, que foi uma união de todos os grupos de pedal da nossa região, volta um pouquinho aí, que é o Bike Night Cabo Frio, a ACICAP, o Grupo Pedalar, o Pedala São Pedro, o Pedala Brava de Búzios, o Pedal da Cachaça de Cabo Frio, o Pedal da Macega São Pedro, Bike Tour Cabo Frio, e a UCB, que é a União Central dos Ciclistas Brasileiros. Então, esse é a UCB que iniciou esse projeto, foi bem sucedido em São Paulo e em Curitiba, há 4 anos atrás, sendo que São Paulo hoje virou um destaque do país, e Curitiba também, em termos de sustentabilidade, de uso da bicicleta, e hoje a gente quer trazer essa mesma experiência positiva dessas cidades para Cabo Frio, e por isso estamos colocando aí à disposição aqui toda a nossa experiência de quem pedala, quem utiliza a bicicleta como meio de transporte na nossa cidade, para incluir esse meio de transporte que nunca se foi pensado em Cabo Frio. A gente tem 400 anos de história, e nunca se pensou que a bicicleta poderia ser um meio de transporte, que pessoas utilizem a bicicleta para se locomover. E hoje a gente quer mudar esse quadro, levando a bicicleta no projeto de governo de cada pré-candidato hoje e possivelmente no futuro candidatos a prefeitos. E hoje a gente inicia com o Cláudio Leitão aí, primeiramente com a apresentação e posteriormente com o bate-papo. Meu nome é Daniel Ribeiro, e tem também aqui o representante da CICAP, que é nosso amigo Márcio, que é presidente da Associação Ciclística de Cabo Frio. Hoje não está com o nosso grupo por inteiro, tivemos um problema de saúde com um dos nossos integrantes. E está todo mundo aí deslocado para dar apoio moral lá. E nossa meta de hoje, de sempre, é incluir a bicicleta, construir uma cidade para todos, uma cidade mais humana, que a bicicleta promove isso, a qualidade de vida, a interação entre as pessoas, que o carro infelizmente é fechado e acaba bloqueando a interação entre os seres humanos. E isso a gente não quer no nosso dia a dia, que acaba tornando as pessoas como uma máquina. Isso a gente não quer, a gente quer interação, a gente quer que a nossa cidade seja mais humana, a gente quer uma cidade para pessoas e não para carros. Vamos lá, passa aí. Isso aí é o nosso projeto, que a gente tem a nossa carta compromisso, que a gente entrega a cada pré-candidato, já está formando a assinatura, o Cláudio então já recebeu por e-mail, possivelmente no final ali vai estar assinando ou não, de acordo com quem ele vai decidir aí, para quê? Para a gente fazer o compromisso firmado, não só em palavras, que ele vai também estar palestrando aqui por meio das entrevistas que nós vamos fazer, mas como também compromisso assinado ali, porque palavras o vento leva, a assinatura fica, comprovado em fotos e em registro. Vamos lá, e nosso meta aí, o que faz o prefeito? Qual é o compromisso do prefeito? O compromisso do prefeito aí que é pegar o dinheiro dos impostos e gerir em desenvolvimento de uma cidade melhor, uma cidade para todos. E o vereador é fazer com que as leis se transformem na fiscalização desse dinheiro, que seja aplicada de forma correta. Então, por isso que nossa proposta de uso da bicicleta é tanto para prefeito quanto com os candidatos a vereadores, que no início do período eleitoral a gente está levando a carta compromisso também a todos os vereadores, inclusive. Se tiver pré-candidato a vereador aqui pelo pessoal também, já está convidado também a futuramente estar assinando a carta compromisso para estar ajudando a gente nessa causa. E essa é a nossa lista aí de reuniões, de encontros. Já realizamos a primeira com o Marquinhos Mendes, a segunda com o Jânio. Hoje estamos aqui com o Cláudio Leitão e estamos na guarda dos demais candidatos que confirmaram presença, mas infelizmente já tivemos desistência de Alaí da candidatura dele. E estamos aguardando os demais candidatos também para ver se vai se confirmar. Acabou de fechar com o Jânio. Para ver se vai confirmar a candidatura ou não. Que a princípio era pré-candidatura, agora já iniciou as convenções e a gente está aguardando. Vamos lá, passa aí. Isso é o primeiro problema que a gente quer mostrar aqui para vocês, que nossa cidade, infelizmente, sofre muito quem utiliza a bicicleta como meio de transporte, porque falta bicicletários. Esse é um ponto central da cidade, que é a rodoviária ali no fundo, vocês conseguem observar? E por falta de bicicletários, a gente acaba parando a bicicleta nas placas de trânsito, nas placas de ruas, e impedindo a passagem pedestre, que calçada é lugar para pedestre. E, infelizmente, na falta de bicicletário, a gente tem que parar num lugar que não é o nosso, por direito. Vamos lá, continua. Aí mais uma imagem de bicicleta parada, e esse aqui é um fato interessante, vocês puderem observar, a bicicleta está virada de cabeça para baixo. Por que isso? Por questão de segurança. Além da gente não ter bicicletário, falta segurança, tem muito roubo de bicicleta na nossa cidade. E isso é uma ferramenta que a gente faz que o cara, quando for roubar, ele vai pensar 2 vezes, vai ter que desvirar a bicicleta e ainda cortar o cadeado. Então, a proposta que a gente faz, o que é para melhorar esse quadro? É colocar central de monitoramento na cidade, com câmeras, com tudo, para prevenir os roubos, que é uma coisa que já deu certo em muitas cidades do país, e aqui em Cabo Frio a gente quer incluir no plano de governo todos os pré-candidatos. Praça Porto Rocha, outro ponto central da cidade também, que infelizmente nós não temos bicicletário, e acaba as mesmas sendo paradas nos postes, nas calçadas, nas árvores, e a gente quer mudar esse quadro. Isso aí é um dos poucos bicicletários que a gente tem na cidade. Quem conhece nossa orla da Praia do Forte,
um pouco bicicletário que não dá vazão para tantas bicicletas. O bicicletário deve comportar ali, no caso, 20 bicicletas, tem para mais de 40, e fora do bicicletário tem bicicleta parada em poste, na orla. Se vocês prestarem atenção na cidade, se vocês olharem a bicicleta, a quantidade de bicicleta que tem parada em poste, em árvores, vocês vão se surpreender. Só parar amanhã, rodem pela cidade, olha quantas pessoas estão utilizando a bicicleta e quantas bicicletas tem parado em poste, em placa, em árvore, por falta de bicicletários. Vamos lá, continua. Esse aqui é um outro grande problema que a gente tem em Cabo Frio, que é a ponte Feliciano Sodré. A ponte Feliciano Sodré, infelizmente, não dá acessibilidade a quem utiliza a bicicleta como meio de transporte, e a gente acaba tendo que dividir as ruas com os carros, ou então ocupando o lugar do pedestre, que é a calçada. Que, infelizmente, o pedestre tem as calçadas, os carros as ruas e o ciclista. Infelizmente, não tem nada no Cabo Frio. Mais uma amostra da ponte Feliciano Sodré, onde, infelizmente, já teve uma fatalidade há 2 anos atrás, que o ciclista veio a morrer ali atropelado. E, infelizmente, depois dessa morte, ainda nada ocorreu para se garantir pelo menos uma placa de sinalização, que ali é o local que passa ciclista, ou então a construção de uma ciclovia, uma ciclofaixa, qualquer coisa sinaliza que ali é um local de ampla passagem de ciclista e diariamente está utilizando ali para fazer o tráfego da região periférica de Cabo Frio com a região central, que é o centro da cidade onde muita gente trabalha. Continua. Esse é um ponto, a imagem não está muito legal, mas é um outro ponto de nossa cidade, a gente já teve um acidente grave. Vocês conhecerem ali a Júlia Kubitschek, e mais ao fundo tem aqui o ponto de ônibus ali, que já ocorreu 2 acidentes com morte grave naquele ponto de ônibus, que infelizmente fica numa esquina, a 5 metros de esquina. Aí eu pergunto para vocês, um carro de vocês podem estacionar a 5 metros de uma esquina? Então por que o ônibus pode? Infelizmente essa é a realidade do município que está gerando vítimas, está matando pessoas, e isso a gente não quer mais que a gente tenha morte de amigos nossos que pedalam, que utilizam a bicicleta, que é o meio de transporte sustentável de construção de uma cidade melhor, sendo morto aí pela questão de falta de planejamento urbano, de falta de se pensar na cidade para o uso da bicicleta. Ali é o ponto que a gente já mostrou anteriormente, a gente mostra o ônibus lá, e infelizmente quando o ônibus adentra para parar no ponto de ônibus, acaba por atropelar pedestres, ciclistas. Ali os 2 acidentes com morte que tivemos foi um pedestre, um senhor de idade, que foi recentemente, você deve ter escutado no noticiário um mês atrás, e há um ano atrás foi um pescador que morreu no mesmo ponto. Vamos lá, na passagem. E se a gente continua na avenida ali, na mesma avenida, a Júlia Kubitschek, onde muita gente confunde aquela avenida, aquele ponto ali que o senhor está passando, com ciclovia. Mas não se engane, ali é uma calçada, tá pessoal? Por falta simplesmente de sinalização. Por não ter sinalização, ali é considerada calçada. Porque uma ciclovia, ela tem que ter placas de 100 em 100 metros sinalizando o local que é uma ciclovia e o chão pintado de vermelho. Continue. O outro problema que a gente tem ali, o sinal de trânsito ali, um pouquinho próximo ali, um pouquinho depois de Aferlagos, que esse sinal muita gente aproveita o espaço de tempo entre a abertura do outro sinal e acaba furando o sinal, provocando aí acidentes. Já tivemos 2 ciclistas atropelados ali também, por motorista por falta de educação, furando o sinal com pressa, e a gente quer evitar esse problema aí. E também a sinalização aqui, ó, desse espaço que a gente tem aqui, ó, como local de passagem tanto de pedestre quanto de bicicleta, que ali não tem uma faixa de pedestre, não tem nada. E o pessoal acaba por furar o sinal, provocando aí um acidente, uma coisa mais séria. Continua. Esse ponto aí é a avenida principal do Jacaré, ali que liga Jacaré ao bairro da Ogiva. E, infelizmente ali é um problema que a gente vai conversar um pouquinho mais tarde, porque a gente tem a subida ali pela Gamboa, mão dupla. A gente tem problemas seríssimos de trânsito, de mobilidade urbana, principalmente no verão. Quando o verão chega, nossa cidade fica um caos, nossa população aumenta 5 vezes e não se pensa em mecanismo para melhorar a mobilidade urbana, tanto de quem utiliza a bicicleta, como quem caminha a pé, para o próprio ônibus também, que sente dificuldade de fazer o seu trajeto do cotidiano no tempo que é previsto para ele, e tanto do ciclista também. Qual o problema a resolver? A gente vai falar um pouquinho mais tarde, que é tirar a mão dupla, tanto do Jacaré quanto da Gamboa, colocar a mão única, subida pela Gamboa, descida pelo Jacaré, sentido Peró. O cara vai para o Peró, sobe pela Gamboa. Vai descer e desce pelo Jacaré. Resolve todos os problemas de mobilidade urbana e ainda auxilia ainda para mais espaço de quem utiliza a bicicleta como meio de transporte. Vai lá, continua. Porque a gente quer isso aí, que o ciclista não seja um obstáculo nas vias, e sim faça parte do trânsito, faça parte da cidade, faça parte de construção de um lugar onde a gente vive um lugar mais humano, com mais qualidade de vida e com sustentabilidade acima de tudo. Isso aí também é um outro ponto que muita gente confunde, que é a Vitor Rocha ali, a Avenida da UPA ali. Muita gente confunde a ciclovia com calçada.
Ali não é uma ciclovia, é uma calçada, falta a sinalização, falta o chão pintado de vermelho. Então, quando você vê ali ciclista pedalando, infelizmente, por falta de espaço de uma ciclovia, ele está pedalando errado na calçada. Ele está utilizando um local que é um lugar de pedestre. Então, a gente quer que ele se torne uma ciclovia e já deixa a proposta para você também, caso tu venha a ser prefeito, que inclua ali toda a sinalização desses roteiros que tem aqui, tanto na Praia das Palmeiras também, a gente tem uma calçada que é confundida com ciclovia, na Júlia Kubitschek, na Vitor Rocha, em Tamoios também tem o mesmo problema, muita gente confunde a ciclovia, a calçada com a ciclovia em Tamoios. Em vários pontos tem avenidas como essa na cidade, no Canteiro Central, que é uma calçada e muita gente confunde com a ciclovia. E só falta para se tornar uma ciclovia a sinalização adequada. Continua. Isso aí é uma ciclovia, que poderia ser na Joaquim Nogueira, na Júlia Kubitschek, na Vitor Rocha. Vocês perceberem aqui, ó, o chão aqui, ó, praticamente de 100 centímetros está sinalizado com uma bicicletinha e pintado de vermelho. Isso sim é uma ciclovia. E vocês podem observar a diferença, que nossa cidade, na verdade, tem calçada e não ciclovia. Continua. Isso é o que a gente quer, a construção de um mundo melhor, um mundo sustentável, porque a bicicleta, além de promover a qualidade de vida da cidade, reduz a poluição do ar por não emitir gás carbônico que os carros utilizam, por também contribuir com a saúde de quem pedala, está praticando uma atividade física, automaticamente está reduzindo os gastos na saúde. Então, construir ciclovias não é gasto, sim investimento para uma cidade melhor. Continua. Essas ações, infelizmente, aí nosso poder público hoje não promove ações. E nossas ações ficam a critério apenas da sociedade. Esse aí é o Bike Night Cabo Frio, do qual eu faço parte também. E a gente promove passeio ciclista toda quinta-feira. A gente só tem o apoio da Guarda Municipal aí, que dá auxílio na segurança, Guarda Municipal e Polícia. E era uma iniciativa que deveria partir do poder público, que incentivar o uso da bicicleta, e infelizmente, pela falta, a ausência do poder público, acaba a sociedade ocupando esse espaço e fazendo o que deveria ser dos nossos governantes fazer. Continua? Isso aí é a sinalização. Infelizmente, falta campanhas educativas na nossa cidade. Essa aí é a SICAP, Associação Ciclista de Cabo Frio, fazendo um trabalho de educação no trânsito que, infelizmente, o poder público não faz, e pela falta de atuação do poder público, acaba a sociedade organizada tomando esse espaço e fazendo, porque a gente não pode mais ter acidentes com vítimas aí, envolvendo ciclistas na nossa cidade, e a educação é a ferramenta mais poderosa para se transformar qualquer pensamento aí, em termos de trânsito, que a educação a gente vai conquistar a paz que a gente tanto deseja no trânsito. Continua? Isso aí é um exemplo bem claro aí do poder público atuante na educação no trânsito. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que nesse período de Olimpíadas está utilizando essa sinalização aí, que é o Código Brasileiro de Trânsito, que orienta aqui, ó, 1,5 metro de distância, que é regulamentado como a distância segura do carro para o ciclista a ultrapassar. Então, vocês também que dirigem, que utilizam a bicicleta, já ficam com conhecimento, Código Brasileiro de Trânsito, que a gente entregou também uma cartilhazinha, que vocês podem ter acesso na internet. Já passei ela para o Cláudio Leitão para dar uma estudada também, e incluir esses projetos e programas no plano de governo dele. E isso aí que a gente quer, que é o poder público atuando na educação no trânsito para construir uma cidade melhor. Continua. Esse é um outro ponto que eu gosto de ressaltar, porque a nossa cidade é uma cidade turística, com amplas belezas naturais, e infelizmente a gente explora muito pouco dessas belezas naturais que temos. Nossa ideia é interagir a bicicleta como meio de esporte, atividade física, lazer, transporte com as belezas naturais e assim construir uma cidade sustentável. Ali, vocês não conhecem a imagem, é a Praia das Conchas. A Praia das Conchas é um parque estadual, com a parte da Costa do Sol. E, infelizmente, ali, o tráfego de veículos ali é intenso, acabando degradando o meio ambiente. Nossa proposta é colocar ou somente um ônibus, ou reduzir o número de veículos motorizados e adequar a bicicleta para a utilização dela, porque a gente não falta espaço para ela, falta bicicletário onde parar. A gente vai com bicicleta para Praia das Conchas, não tem onde parar a bicicleta, a gente acaba deixando na própria areia, tudo. A gente quer adequação desses espaços públicos e espaços de lazer, que é utilizado para o turismo, para o uso da bicicleta como meio de transporte. Vai lá, continua. Isso aí é o nosso principal objetivo, é incluir a bicicleta dentro do trânsito, dentro da cidade, para construir do nosso lugar onde a gente vive um lugar melhor, com mais qualidade de vida, com mais lazer, com mais esporte, atividade física. Essa imagem é um passeio que a gente fez para São Pedro, muito bacana. A gente fez Cabo Frio, São Pedro, e todo mundo apoiando, todo mundo de carro quando vê a gente passando, buzina, parabéns, isso aí. E é isso que a gente quer na cidade, a paz que a gente tanto almeja no trânsito, para evitar que mais mortes sejam ocasionadas aí por veículos motorizados. Continua? Isso aqui é um ponto que eu falei anteriormente lá para vocês, deixa eu só me localizar aqui. Esse aqui já é na boca do mato, o mesmo problema que a gente tem no Jacaré Gamboa, que eu falei para vocês,
que é a mão dupla tanto no Jacaré quanto na Gamboa, a gente também tem na estrada ali, a estrada que liga a Boca do Mato ao Jardim Esperança, que a gente tem duas estradas, uma via a estrada de Búzios, que vai lá depois da NTTV, que é essa estrada aqui, ó, que pega a Wilson Mendes, vai lá depois da NTTV, e tem a da Boca do Mato, que entra ali por dentro, ali no campo da Boca do Mato, não sei se vocês conseguiram se localizar ali, e a mão dupla nas duas, provocando aí a falta de mobilidade urbana, principalmente no verão, ocasionando acidentes, ocasionando congestionamentos, e isso aí pode ser solucionado sem gasto de dinheiro nenhum. Basta você aplicar só uma sinalização de colocar uma mão única subindo pela boca do mato para Búzios e no retorno de Búzios, voltando pela estrada principal de Búzios ali, que é a estrada de Búzios, que é pelo porto do carro. Soluciona todos os problemas, a gente não teria mais essa questão do congestionamento, da falta de mobilidade, e ainda permitiria um espaço maior para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte. Inclusive pode ser aplicado até uma ciclovia, porque vai abrir mais espaço, porque tem espaço de 2 pistas. E ambas elas, tanto da Boca do Mato quanto da Porto do Carro, da estrada de Búzios, tem 2 pistas. A gente reduzindo em 1,5 pista, colocando 1,5 metro de ciclovia, a gente permite o uso da bicicleta aí com mais segurança para quem utiliza a bicicleta aí como locomoção do trabalho para o centro urbano, que é onde a gente tem maior fluxo em Cabo Frio, que a gente fez a contabilidade. Só dessa área de Jardim Esperança, Cantinho do Céu, Boca do Mato, Porto do Carro, passam diariamente cerca de 2.020 ciclistas. Diariamente, 2.020 ciclistas. Que a gente fez a contabilidade do café do trabalhador pelos lanches que são oferecidos por pessoas que utilizam bicicletas. Então, é um número bem grande que a gente tem ainda desse tráfego aí. Infelizmente, falta segurança que tem ciclovia nessa área ali, principalmente na Avenida do Wilson Mendes, Boca do Mato, Jardim Esperança. Continua. Esse aqui é o trecho que eu já citei para vocês, com referência ali a Gamboa e Jacaré, que a gente pode solucionar também tirando a mão dupla, a gente soluciona todos os problemas de trânsito que a gente tem ali, e pode aproveitar do espaço da retirada da mão dupla para colocar uma ciclovia. Você faz a localização ali e inclui todo o bairro, tanto de Jacaré quanto da Gamboa, e ainda pode emendar para Ogiva ainda, se houver interesse público, se caso então venha a ser prefeito aí, se houver interesse, pode estender uma ciclovia até Ogiva e Peró. Continua. E essa aí é o nosso mapa que a gente fez aí, um mapinha, um pequeno mapa cicloviário, interligando todo o centro periférico de Cabo Frio. Que se inicia, onde a gente falou agora há pouco, na Gamboa, aí pega da Gamboa, segue até ali a estrada do Guriri, na estrada do Guriri vai até o IFE. Do IFE retorna pela estrada ali de Búzios, pegando a estrada de Búzios inteira, que retirando a mão dupla a gente consegue colocar ciclovia, e vindo pela Avenida Wilson Mendes. É um mapa cicloviário que interliga todos os bairros da periferia e que é de grande uso dos ciclistas aí como meio de transporte e locomoção do centro periférico para o centro urbano, onde a maioria das pessoas trabalham. Continua. E esse é o mapa cicloviário da região... Não, esse aí que é da Gamboa também. Continua. Isso aí é o que a gente não quer para a nossa cidade. Sabe o que é? Que se venha a promover as ciclovias com falta de planejamento, que infelizmente já tem bons exemplos na nossa cidade, a gente vai apontar um pouco depois. Isso aqui é uma obra realizada no Rio, na Barra da Tijuca, para as Olimpíadas. Infelizmente a obra foi feita às pressas e a gente pode observar ali os postes no meio da ciclovia. A ciclovia foi apelidada de cicloposte, o governo passou vergonha e hoje aí é um cenário mundial, porque das Olimpíadas, a obra mal feita, infelizmente vai para o mundo inteiro. É o cicloposte do Rio de Janeiro que a gente não quer para a nossa cidade. Mais imagens do cicloposte, volta um pouquinho. Mais imagens do cicloposte, por quê? Falta de planejamento, falta de colocar pessoas capacitadas para fazer a obra, por exemplo. A gente pega um engenheiro, a maioria dos engenheiros só utiliza um carro como meio de transporte, não utiliza uma bicicleta. Então o cara não tem nenhuma noção do que é o mundo por quem utiliza a bicicleta como meio de transporte. E acaba acontecendo isso aí. Falta de planejamento, falta de visão por uma pessoa que utiliza a bicicleta. Porque infelizmente não pediu a opinião dos ciclistas. Aí acontecem esses erros aí fatais que também tem na nossa cidade. Passa aí que a gente vai mostrar agora. Essa aí, ó, não se engane, é uma ciclofaixa que tem na Praia do Forte. E, infelizmente não é uma ciclofaixa, é um cicloestacionamento. Que eu duvido que quem construiu essa ciclofaixa aqui, ó, coloque o filho dele para correr o risco que esse ciclista está correndo, de sair um carro estacionado ali e, pô, infelizmente ocasionar um acidente. Eu duvido que o engenheiro que projetou isso coloque o filho dele para pedalar ali. Que não tem condições nenhuma, total falta de segurança ali, colocar ali o ciclista na direção da saída dos carros. Falta de planejamento, falta de diálogo com quem realmente utiliza a bicicleta como meio de transporte na cidade. E isso a gente não quer mais, a gente quer que toda a construção que seja de cicloviárias de Cabo Frio tenha a opinião dos ciclistas, tenha de quem realmente
utiliza a bicicleta no dia a dia. Continua. Isso aqui também é na orla da Praia do Forte, a gente fica muito triste que em Cabo Frio a gente não tem nenhuma placa dessa aqui, ó, que é do Código Brasileiro de Trânsito, de 1,5 metro de distância. A gente não tem nenhuma em Cabo Frio. Aí, infelizmente, muita gente diz, a cidade está em crise. Falta verba, falta dinheiro para construir. Falta não, falta interesse público. Por quê? Essa placa aqui, ó, é recente. Quando eu cheguei na Praia do Forte lá e vi a colocação dessa placa, eu me senti pior que as fezes do cachorro. Sabe por quê? Porque o ciclista não é lembrado. O ciclista é uma vida, ele está sobre bicicletas. E as fezes do cachorro foi lembrado. Foi iniciativa do poder público. Então eu me senti pior que as fezes do cachorro. Tá lá, recolha as fezes do seu cão. Mas esqueceram aqui, ó, de 1,5 metro, 1,5 metro salva vidas. E, infelizmente, se sentiu, quem é ciclista se sente pior que as fezes do cachorro quando passa na Praia do Forte. Continua. Isso aí também é a Praia do Forte, que eu e o Leitão já conversamos anteriormente. Ele gosta muito de falar que a Praia do Forte liga nada a lugar nenhum, e é verdade. A ciclovia começa em um ponto, começa lá na ponta onde era Cabo Folia, não sei se vocês lembram. A ciclofaixa, não uma ciclovia, tá, pessoal? Não confundam, porque a ciclovia tem impedimento de carros. E como vocês podem ver, a van lá no fundo, ó, já dá no espaço do ciclista, pela falta de impedimento. Aí só tem tachão, ciclofaixa destinada a ter o tachão separando. Não tem uma calçada separando, que é o correto, que é uma ciclovia. Só tem apenas tachão, e permite a entrada de carros, infelizmente. Não é permitido, mas muitos carros, por falta de respeito, acabam utilizando esse espaço de estacionamento. Aí ligo nada a lugar nenhum, começa lá no Cabo Folia e termina no final do Cabo Folia, ali onde era o Cabo Folia antigamente. Passa os quiosques ali, que não tem ciclofaixa, retorna depois do quiosque, que é onde a gente inicia. Aí vai até o estacionamento lá, aquele estacionamento que eu mostrei anteriormente. Aí ali eu não considero ciclofaixa, que ali praticamente é um estacionamento. É o maior perigo passar ali naquela ciclofaixa, naquele estacionamento. Aí retorna após o estacionamento, próximo da Duna Preta ali, e vai até o final da orla. Ligo nada a lugar nenhum, e tem vários impedimentos em vários trechos desse local. Isso a gente não quer. Esse é outro ponto que eu falei do estacionamento. Muitos barraqueiros acabam por utilizar a ciclofaixa para estacionar e retirar seu material para trabalhar na praia. E, infelizmente, ocupando o espaço que é de um ciclista, vocês podem ver ali, ó, a bicicleta está vindo para o fundo e vai ter que dividir a rua com os carros. Por quê? Porque falta fiscalização por parte do poder público do estacionamento irregular em local proibido. Continua. Como vocês podem ver, a imagem não está muito legal, mas tem um carro vindo no fundo pela ciclofaixa, está separando aqui a ciclofaixa da Praia do Forte, e o ciclista está aqui parado. Mas se ele estivesse pedalando, infelizmente poderia acontecer um acidente. Infelizmente a gente tem muita falta de educação dos motoristas perante quem utiliza a bicicleta como meio de transporte na cidade. E isso aí é o que a gente quer na Praia do Forte, que a ciclofaixa seja respeitada, que a gente não tenha nem pedestre correndo, nem carro ultrapassando a ciclofaixa, e todo mundo possa trafegar de forma segura pela Praia do Forte. Esse é um outro ponto interessante da nossa cidade, a Avenida Wilson Mendes. A Avenida Wilson Mendes, vocês se lembram bem? Há pouco tempo tinha um acostamento ali. Infelizmente, por falta de manutenção, esse acostamento foi se apagando a faixa e muita gente utilizando o local para estacionamento de um comércio que tem aqui na frente, que é um restaurante. E ali é um fluxo grande, como eu falei agora há pouco, de mais de 2.000 ciclistas diários, que tem que o quê? Tem que sair da área de acostamento e dividir as ruas com os carros por falta de fiscalização, que tem muito carro estacionado no local proibido, que no caso é no acostamento ali, que não é um local adequado para parar o carro. E por ter um comércio ali, por preguiça também, que muita gente às vezes não quer caminhar 100 metros, 200 metros, quer parar em frente ao comércio e acaba parando em lugar irregular. Continua. O mesmo problema na Avenida Wilson Mendes ali, a gente tem com o estacionamento do ônibus. Porque infelizmente também o ônibus para dentro do acostamento, que é o espaço ali que o ciclista utiliza, que é o espaço mais seguro para trafegar. Aí o que acontece ali? Se aquele ciclista estivesse lá na reta do ônibus, infelizmente aconteceria um acidente. Porque o ponto de ônibus tinha que vir um pouquinho à frente e o acostamento passar por trás dele. E isso não acontece, por falta de planejamento urbano de nossa cidade. Continua. O outro ponto aqui interessante aqui, que é muito importante a gente ressaltar na nossa cidade. Aqui, morreu um pescador, nesse mesmo cruzamento aqui, que é na Avenida Wilson Mendes, também ali próximo do posto BR do Jacaré. O pescador foi arrastado dali, ó. Por exemplo, quando esse carro está vindo, o pescador, em vez de vir por trás, veio pela frente. O carro não seguiu, atropelou ele e arrastou até o Novo Portinho, não sei se vocês lembram. Infelizmente, isso aí, a culpa do motorista também, mas principalmente do poder público. Sabe por quê? Falta sinalização,
Falta um espaço adequado para o ciclista. Como eu falei anteriormente, o pedestre tem a calçada, o carro tem a rua e o ciclista, infelizmente, não tem nenhum espaço adequado para ele. Nossa cidade falta planejamento, falta se pensar na bicicleta, que pode ser um meio de transporte acessível a todos. E, infelizmente, isso a gente quer melhorar em nossa cidade. Continua. Também na Avenida Wilson Mendes, mas não é um problema só da Avenida Wilson Mendes, é um problema de Cabo Frio como um todo, que é os semáforos e os redutores de velocidade sem funcionar. Quem de vocês já passou na cidade e viu um semáforo sem funcionar? Um radar de redução de velocidade sem funcionar na cidade? O maior exemplo que a gente tem é na Avenida Teixeira de Souza ali. Nosso amigo Pablo se acidentou há um ano atrás e morreu. Uma morte recente, um amigo jovem de 22 anos. Foi atropelado por um carro em alta velocidade na Avenida Teixeira de Souza e veio a falecer após esse acidente. E a prefeitura colocou um sinal lá para funcionar, para reduzir a velocidade. E nunca funcionou. Nesse um ano após a morte dele, o sinal nunca funcionou. E isso aí a gente não quer que mais pessoas, mais mães chorem por morte dos seus filhos por falta de planejamento urbano. Continua. Isso aí a gente chegou ao fim da nossa apresentação. Queria agradecer a todos pela paciência e me escutar. E agora a gente vai dar início aí às perguntas aí ao nosso pré-candidato a prefeito Cláudio Leitão. Chamar os grupos, os representantes dos grupos de ciclistas. Vem cá, Márcio, Denise, Lézio, vamos juntar com Só para lembrar aquele episódio da ciclovia ali, aquilo ali na campanha em 2012, quando a gente estava apresentando, né, um projeto sobre uma rede integrada de ciclovias para Cabo Frio, nós filmamos o programa eleitoral naquela ciclovia. De fato, eu brinquei realmente, porque ia do nada para lugar nenhum. Ficou uma onda legal na época, porque realmente... Por isso que ele lembrou ali daquela situação, que a gente já falava sobre isso desde 2008, inclusive, que a gente vem falando sobre a necessidade desse projeto. Não, aqui a gente vai ter um representante dos grupos de pedagem nessa região dos lagos aqui, vai estar presente, o pessoal que de Cabo Frio da SICAR, do grupo de pedalar, está presente, Bike Night também. Cada um dos grupos aí vai fazer uma ou duas perguntas aí que está descrito aí no questionário que eu mandei para você no e-mail também. Vai fazer as perguntas e vai ter a resposta do nosso amigo aí, Cláudio Leitão. Vamos iniciar com o Luiz Clésio aqui, Márcio. Começa pela primeira pergunta, começa fazendo aí. Tem também aí o grupo Pedal da Macega também presente, com a Cris. Trazer uma satisfação para a gente muito grande estar aqui hoje no Diretório do PSOL, tendo o privilégio de expandir com os cidadãos a oportunidade de construir uma cidade melhor. E creio que posso dizer isso, né, através da SCAF, de que nós queremos uma cidade melhor, onde a mobilidade urbana, para nós, é um dos cernes para que essa cidade seja construída. E nós temos a capacidade, né, e a disponibilidade total para construir isso diante, né, de uma Cabo Frio melhor. Cláudio, no seu entendimento de Cabo Frio, quais os pontos positivos e negativos que a cidade hoje apresenta para quem usa a bicicleta? Olha, de positivo, né, a gente pode, assim, de plano, de prima, a estrutura geográfica da cidade. Se é uma cidade plana, né, sem aclives, sem morros, isso é um grande facilitador, né, de um processo, de um projeto realmente que se implante uma rede integrada de ciclovias na cidade. É uma cidade, digamos, de médio porte, que é também um fator positivo, né? Em grandes metrópoles, né, o processo se torna um pouco mais complicado. É uma cidade que tem uma característica de periferia e centro, onde há um deslocamento muito grande, tanto para o trabalho quanto para a escola de ciclistas. Isso, evidentemente, é um processo que tem que ser cuidado. E de negativo, o Kleber, de negativo, o que a gente tem a lamentar é que durante os últimos 20 anos, onde a cidade talvez tenha vivido seus melhores dias, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o futuro, onde a cidade teve uma estrutura orçamentária espetacular e isso não foi pensado, ou seja, perdemos
20 anos praticamente sem que se pensasse num projeto como esse, né? Não só pensando em mobilidade urbana, mas pensando num conceito muito mais amplo de cidade sustentável, né? É uma lástima que esses últimos administradores tenham perdido o bonde da história, porque hoje estaríamos num patamar extremamente diferente. Então, na minha opinião, tem tudo de positivo para que se implante isso. O Daniel falou muito bem, tem uma série de medidas emergenciais que praticamente não tem custo nenhum, que a gente de antemão pode fazer para minimizar essas situações, enquanto vai se construindo um projeto maior que permita realmente uma rede mais integrada, principalmente que traga a periferia para o centro da cidade, já que hoje mobilidade urbana é uma das questões que envolve o direito do cidadão às cidades, né? O cidadão tem o direito à cidade, e quando ele não consegue se locomover adequadamente na cidade, ele está tendo esse direito cerceado. Então é fundamental que um projeto desse seja debatido, e eu tenho a certeza que eu vou levar esse projeto e esse debate para que seja forçado isso no processo eleitoral. Eu estou muito à vontade para falar isso, porque desde 2008, na minha primeira candidatura, isso era contemplado no nosso projeto de governo. E eu tive a oportunidade de falar isso em 2008 e também em 2012, que foi contemplado. E, pasmem, isso não estava no projeto de governo dos demais candidatos. Não é uma crítica à toa, é uma coisa construtiva, que de fato não estava. Durante todo o período eleitoral, eu fui o único que teve um programa eleitoral específico para apontar esse tipo de necessidade, né? De uma rede integrada de ciclovias na cidade. Vamos lá, passar para a segunda pergunta aí, presidente da SECAF, Márcio. Boa noite a todos, me chamo Márcio, eu sou presidente da Associação de Ciclistas de Cambuí, que é a SECAF, e é um prazer estar com vocês hoje nessa noite. E a minha pergunta é a seguinte: se você tem planos, seu pensamento, se você eleito for utilizar nós ciclistas, associações, grupos ciclistas, Bike Night, por exemplo, hoje um evento na cidade de grande nome, nos ouvir com opiniões sobre o plano de mobilidade urbana, ciclovia, ciclofaixa, se tem como nos ouvir, para que também tem a parte técnica e a parte prática, né? Então acho que a gente tem muito a contribuir com isso. Claro, qualquer projeto de programa de governo do PSOL, não só aqui, mas como no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, ele prevê isso. A gente tem dito isso, conforme eu falei, desde 2008. Ele prevê uma ampla participação dos segmentos envolvidos em cada área. A gente sempre propõe o projeto de forma macro, a ideia estratégica, para que a questão micro, como você falou, que depende muito exatamente dessa experiência prática, possa ser definido em conjunto. Isso aí é moderno, o perfil de administração pública de cima para baixo, que traz um projeto de cima para baixo, sem ouvir a sociedade, sem ouvir os interessados, é atrasado. E mais uma vez, esses 20 anos mostram claramente isso, né? A gente tem uma visão clara, conforme eu falei antes, que há situações que podem ser emergenciais, conforme o Daniel falou, medidas emergenciais de sinalização, de pintura, para que você possa ter um tempo e promover um projeto mais amplo. A prefeitura hoje, ninguém sabe hoje direito a realidade orçamentária da prefeitura, né? Quem ganhar a eleição no dia 1º de janeiro é que vai ter um contato direto, vai ter que se fazer uma auditoria nessa prefeitura para que se tenha contato com a realidade orçamentária, porque o que está naquele portal da transparência lá, todo mundo sabe que não reflete a realidade da cidade. Então, você vai precisar, no primeiro momento, fazer essas questões emergenciais, não só nessa área, como em todas as outras, colocar em dia salário de funcionários e mexer nas outras áreas de políticas públicas, como saúde e educação, para, a partir do momento que você conseguir sanear as finanças públicas, você pensar exatamente num projeto de desenvolvimento, num projeto estratégico, né? E eu acho que um projeto desse, o nosso projeto, ele não está pensando apenas na mobilidade urbana, na bicicleta, na ciclovia, é um projeto mais amplo de mobilidade,
e de reforma da estrutura viária da cidade, né? Lá eu conheço um amigo que é engenheiro, é urbanista do COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não sei se vocês já ouviram falar desse órgão do governo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O COP é um centro, é um dos maiores centros de urbanistas do Brasil. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem os maiores especialistas em questões urbanas do país. Então, a ideia, isso não é para amadores, é trazer o COP a Cabo Frio para que estude todo o processo de trânsito, porque o trânsito em Cabo Frio também está caótico, e se faça um redesenho de toda a estrutura viária de Cabo Frio, não só a questão da ciclovia, mas a questão do transporte coletivo, a questão dos espaços que precisam ser integrados à pessoa. A cidade não pode ser entregue para os carros e para a especulação imobiliária, que é o que a gente vem presenciando no dia a dia, né? A cidade tem que ser um espaço para as pessoas, né? Então, é um projeto muito maior. E a partir desse projeto desenvolvido, aí sim, com esse projeto maior desenvolvido, a gente traz isso para uma discussão com os segmentos para que a gente possa adaptar esse projeto às peculiaridades da cidade e à realidade orçamentária, porque às vezes vem uma coisa que está fora da realidade orçamentária da cidade. Então as coisas têm que ser pensadas nessas duas situações, né? Acomodar um projeto maior à viabilidade e às peculiaridades da cidade, que contemple principalmente esse deslocamento que o Daniel falou, que eu acredito que seja mais de 2.000, e a tendência é aumentar, que as periferia da cidade está crescendo. Tem que pensar também no segundo distrito, essa integração do segundo distrito com o primeiro distrito pode ser feita através de ciclovias, né? Foi um erro essa estrada da integração não ter ciclovias, e isso é mais uma amostra que esses caras não têm nenhum compromisso com isso, nem com a ciclovia, nem com a mobilidade urbana. O compromisso dele é com a especulação imobiliária e o compromisso deles é com a empresa de ônibus, porque um projeto como esse contraria interesses, por exemplo, da salineira, porque isso vai envolver numa menor circulação de ônibus, numa menor frequência de passageiros dentro dos ônibus. E a gente sabe da relação próxima, muitas vezes até nebulosa e suspeita, que esses administradores têm com a salineira. Não é segredo para ninguém aqui que a salineira financia a campanha política na cidade. Não financia a nossa, porque a gente não aceita dinheiro. Até porque concessionária de serviço público não pode fazer doação, mas eles fazem por bar do pano e fazem por caixa 2. E isso é um fato público e notório na cidade. Dão para os candidatos a prefeito e dão para os candidatos a vereadores. Consequentemente, não se desenvolve um projeto desse, porque isso não é do interesse deles, né? A gente vai ter que fazer uma reformulação da malha viária da cidade. Consequentemente, impacta nos trajetos que eles vão fazer com linha de ônibus. E fazer uma modificação que envolva a construção de uma rede integrada de ciclovias e bicicletários, porque é fundamental, né? Não adianta você trazer um projeto desse, não construir os bicicletários, você não consegue avançar. Eu, particularmente, estava conversando com o Daniel, eu tenho lido muito sobre isso, tanto sobre ciclovias quanto cidades sustentáveis. Porque você que mora em Cabo Frio e gosta dessa cidade, você tem que estar antenado com o que se faz melhor, tanto no Brasil quanto em várias outras cidades do mundo, e tentar trazer aquilo para a nossa realidade. É óbvio que a gente aqui não tem condições de fazer uma ciclovia suspensa, como tem em Copenhague, que é um troço espetacular, uma ciclovia que gera energia solar, como tem na Holanda. São projetos de sonho para Cabo Frio, talvez não sejam para essa realidade atual, mas a gente tem que sonhar, porque é sonhando que a gente avança, é sonhando que a gente chega lá na frente, entendeu? Então o nosso compromisso com essa questão é total e é desde 2008. Agora, tem que ter independência política, né? Só faz um negócio desse quem tem independência política, porque um projeto desse, não se engane, contraria interesses poderosos dentro da cidade, né? Mas o nosso compromisso é total. E vamos ouvir sim, em qualquer segmento que a gente for atuar, evidentemente que vamos ouvir as pessoas. E aqui a gente pode citar vários exemplos de coisas que são feitas e que não são ouvidas. Por exemplo, construir uma pista de skate sem ouvir os skatistas. Aí não satisfez, o outro ganhou a eleição, foi lá, quebrou aquela pista e fez outra, num desperdício de dinheiro público enorme. Então o poder público, as pessoas que ocuparam o poder nessa cidade se acham sumidades e não têm a humildade de ouvir quem tem prática no processo e quem tem
expertise, quem tem conhecimento, que é exatamente a área acadêmica, que estudou isso e que acompanha projetos desse tipo no mundo todo, em várias outras cidades. Só para fechar, eu conversei com o Daniel, um caso que eu li de uma cidade no interior de São Paulo, chamada de São Miguel Paulista, onde o prefeito lá fez uma ampla remodelação no centro urbano da cidade, acabou com circulação de carro, acabou com uma série de áreas de estacionamento, desestimulando, evidentemente, né, o fluxo de carro no centro da cidade, e transformou, humanizou a cidade e transformou em via de pedestre, transformou a cidade para as pessoas, né, o que é fundamental e é o que a gente pensa também, sem dúvida nenhuma, entendeu? Se a gente tivesse a chance e a oportunidade, porque para eles já foi dada, já foram dadas as oportunidades, e eles provaram que não tem compromisso com isso. E tem várias situações. Essa da história da integração é um exemplo assim escancarado, que levaram anos para realizar aquilo ali, para fazer a integração, que é uma coisa que a gente defende, que se integre a cidade, acabe com esse negócio de cidade partida, a ponte para lá, o distrito de Tamoios para lá, e a cidade aqui abandonada. Era uma oportunidade rara de se integrar à cidade, porque aquela população sofre com transporte público, não tem horários, não tem ônibus adequados, e se fez a estrada e se deixou de construir uma rede de ciclovias ali, que evidentemente ia facilitar a vida de uma enorme gama de população que usa a bicicleta para se locomover. Aquilo ali é uma prova cabal da falta de compromisso dos caras. Cabal. É olhar, ver e não ter o que dizer mais, entendeu? Não tem nem acostamento, né, Cláudio? Pois é. Eu quero dizer também que, acho que, se não me engano, acho que no ano de 2010, quando foi inaugurada a Estrada da Integração, quem estava elaborando um projeto, a SCAF, a Associação Ciclística Cabo Frio, elaborou um projeto e mandou para o governo do estado, que sequer foi visto, justamente para fazer uma ciclovia junto com aquela estrada. E sequer foi visto, nem estudado, pelo visto, ficou na gaveta lá. Então, a SCAF fez isso no ano que estava iniciando as obras da Estrada da Integração. E até hoje nunca se... Você desculpe eu insistir, entendeu? É porque o compromisso não é com as pessoas, o compromisso não é com a cidade sustentável, o compromisso é com a especulação imobiliária e o compromisso é com a empresa de ônibus. Pô, entendeu? A evolução patrimonial em termos de imóveis que essas pessoas governando a cidade têm na cidade é uma coisa escancarada. Eu sou acusado muitas vezes na cidade por ser um crítico muito duro dessas questões, mas eu falo porque eu tenho independência, porque eu não tenho rabo preso, porque eu sou um cidadão de vida reta e honesta e não tenho medo de ninguém, entendeu? Então o compromisso que esses caras têm é esse. Primeiro, eles se acham sumidades e acham que não tem que ouvir ninguém. Diferente do nosso projeto, que quer trazer a sociedade civil para o governo, que quer trazer a ação dos conselhos municipais todo para dentro da administração pública, para que haja um debate maior de ideias, entendeu? E quer trazer a efetiva participação da sociedade nas decisões políticas. Não tem outro caminho para Cabo Frio que não seja contemplar essas coisas. Eu tenho dito em várias entrevistas, em vários oportunidades que eu tenho de fala, de reuniões, um projeto hoje de desenvolvimento para Cabo Frio, ele necessariamente ele tem que contemplar 3 fatores. Primeiro, tem que contemplar o ser humano. Em segundo lugar, a natureza, que é o meio ambiente. Em terceiro lugar, o emprego. Não há possibilidade da gente fazer um projeto em Cabo Frio que não contemple esses 3 fatores. E a gente tem um compromisso muito firme com relação a isso. Nos 2 últimos governos municipais, tiveram 2 projetos sociais chamados Café do Trabalhador e Lanche do Operário. Esses 2 projetos sociais acabaram. E esse projeto social era um termômetro para o ciclismo de Cabo Frio, que a grande gama de ciclistas vem da periferia, que são os trabalhadores, as pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Então, quero saber se você pretende reativar esse projeto social. E a segunda pergunta, e a última, cidade de Cabo Frio, Arraial, São Pedro e Búzios, tudo são integrados pelo ciclismo. Todas as cidades, hoje nós pedalamos em todas essas cidades, junto com os grupos de lá. Então, aqui tem representante de São Pedro, hoje o pessoal de Arraial não vieram, e nem o pessoal de Búzios. Eu queria saber se você tem um projeto, se é a sua intenção, interligar essas cidades com ciclovias pela rodovia, é claro, em acordo com o governo do estado.
Sem dúvida. Isso aí tem que haver essa interlocução, né? Porque a prefeitura, por exemplo, não pode fazer obra dentro de uma estrada estadual, porque você tem choques aí até de natureza legal. Mas é óbvio que você tem que procurar um entendimento e a partir daí desenvolver isso, porque muitas vezes você pode até fazer com recursos públicos do município e o Estado vai permitir, entendeu? Ainda mais se for uma distância pequena, como que normalmente envolve essa cidade, que são cerca de 20 quilômetros. 18, 20 quilômetros, quer dizer, se você for pensar numa cidade como Cabo Frio, que chegou a arrecadar R$1 bilhão por ano, isso não seria nenhum absurdo a prefeitura ter a iniciativa de fazer isso com a concessão do Estado. Apesar, com relação à primeira parte da pergunta, essa seria a segunda parte, com relação à primeira parte da pergunta, apesar da gente ser muito crítico, né, do que ocorreu na cidade, a gente não pode deixar de negar que há bons projetos. A questão do lanche do trabalhador, a princípio, ele é um bom projeto, ele era um bom projeto. A questão é que ele foi feito por natureza claramente eleitoreira e sem os cuidados necessários que envolve um projeto como esse, né? Ambos os projetos, tanto o Café do Trabalhador quanto o Lanche do Operário, foram eivados de irregularidades e desvio de dinheiro público, com valores e lanches superfaturados. Isso foi fartamente dito na mídia, que fazia com que a prefeitura gastasse ali um valor muito além do que ela deveria. No governo Marquinhos Mendes, a empresa, eu não sei se vocês sabem disso, mas se não sabem eu vou dizer para vocês, a empresa que fornecia o cafezinho e o pãozinho era de 2 laranjas de Carlos Vitor, que é o irmão do prefeito, e os dois trabalhavam na Unimed. Isso foi provado. A empresa não tinha endereço, era uma rua lá em Tamoios, que não existia nada na rua. Isso foi denunciado ao Ministério Público e está lá até hoje, que aquilo era superfaturado. Se você fosse na padaria mais próxima, era mais barato a média com pão do que o que era fornecido lá. Então tudo que é feito nessa cidade é feito para isso. É um grande roubo do dinheiro público. Veio o governo de Alaí, trocou o nome do projeto para Lanche do Operário e entregou aquilo para o pai do Tuninho Corrêa, da Concercap, seu Antônio Vieira, que ganhou uma licitação fraudulenta e que fazia a mesma coisa. É duro de dizer isso. Eu sou o único que tem coragem de falar isso na cidade, mas essa é uma realidade. Os contratos estão lá, está respondendo no Ministério Público. O pai dele lá está respondendo, foi denunciado no Ministério que fizeram uma licitação fraudulenta. Agora eu acho interessante, porque isso é um projeto, nós manteríamos sim o Lanche do Trabalhador, porque isso traz esse benefício para aquele cidadão que vem de casa, que tem dificuldade, que vive numa cidade onde a maioria dos empregos, 54% da população trabalha na informalidade, sem uma série de direitos trabalhistas e proteção social. Então é uma forma de projeto social que a gente mantém, mas faríamos com honestidade a licitação e todo o processo que envolve aquilo ali. E evidentemente com todas aquelas vias onde eles passam de forma sinalizada, como o Daniel falou, porque aquilo ali envolve pouquíssimo dinheiro e precisa apenas de vontade política para fazer aquilo, para dar um pouco mais de segurança. Não tenha dúvida que esse projeto é interessante e que a gente manteria, aperfeiçoaria nesse sentido, tanto na questão de sanear o processo de licitação, quanto também de melhorar o acesso ali, quer dizer, para facilitar esse processo. Faça a pergunta que eu vou passar para vocês. Eu acho que como o Márcio fez uma pergunta bem, usou quase todas as perguntas, a gente podia dar uma enxugada. Meu nome é Denise, boa noite. Eu também faço parte da Associação Ciclística, assim como os colegas, e administro um grupo de iniciantes, porque a CICAF ela é composta de vários níveis, né, de atleta. E a gente sentiu falta de dar esse apoio que a gente administra com o nome de Pedalar. Todos estão convidados a começar a pedalar. Sofremos todas essas coisas que já foram colocadas aí, né, em relação à mobilidade urbana. E, na verdade, eu acho que o que a gente quer ouvir é o que tem de proposta concreta para reverter essa situação atual, né, e o que vai poder ser feito. Claro que dentro de todas as medidas que você bem colocou, que tem, né, temos limites. Né? Então, assim, o que passou. Né? Daqui para frente, nós também nos colocamos mais à frente, porque nós também estamos nos mobilizando. Né?
estamos falando com todos os candidatos, vamos procurar estar juntos para que não aconteça o que aconteceu com a praça lá dos skatistas, porque também é responsabilidade nossa, né? Se a gente não está junto, a gente depois não pode reclamar. Claro. Então, a gente quer saber exatamente o que tem de concreto, como a gente poderia ajudar, se pretende fazer. A gente sentiu, o Daniel fez uma colocação para mim ontem, muito interessante, de que no mesmo final de semana está acontecendo, acho que 7 eventos esportivos, e depois o resto do mês não tem nada para se fazer na cidade. Né? Claro que a gente aqui está olhando exclusivamente para o ciclismo, mas, de maneira geral, somos atletas, gostamos de todas as modalidades, queremos estar juntos em tudo. Então, ele fica assim, como a gente vai ver o esporte do vôlei que está acontecendo, se no mesmo dia tem isso, tem, né, eram de 7, Eu vou te falar, por exemplo, domingo, que o problema que a gente tem, falta uma agenda positiva na cidade. Entre num só domingo, a gente tem uma caminhada ecológica no Peró, a gente tem o circuito, a final do circuito do Banco do Brasil de vôlei de praia na Praia do Forte, e tem campeonato de stand-up na Praia do Forte, campeonato nacional também de stand-up na Praia do Forte, campeonato municipal de surf na Praia do Forte, a gente tem passeio ciclístico, a gente tem também... Entende? Se envolve. A gente tem corrida noturna no sábado e ainda temos ali Se também... envolve uma secretaria de esporte bem E organizada, ainda temos amistoso da Seleção Nacional de Handball, que vai ser preparativo para as Olimpíadas, que vai ser no ginásio. Então 7 eventos em um só dia. E no próximo final de semana não tem nada, entendeu? Falta planejamento também esportivo nessa questão. Então a pergunta é assim, bem objetiva. Bem objetivo. Se existe algum projeto para nos apresentar ou pensado, se existe essa abertura para que nós e outros atletas possam estar juntos nessa Secretaria de Esporte, né? E o que você depois poderia nos contar a respeito de você e a bicicleta? Integra essa questão do transporte com o esporte. Isso aí tem que haver uma integração. O que você falou aí engloba um conceito novo em turismo, que é o cicloturismo, que várias cidades estão explorando, e a gente aqui, se a gente desenvolver um projeto desse, a gente tem condição de desenvolver, porque a gente tem toda essa costa de Arraial do Cabo, Maçambaba que vai, e isso pode ser incluído num calendário turístico como eventos de cicloturismo, né? O que, conforme eu falei no início, há medidas emergenciais que podem ser feitas através dessa participação e desse diálogo, que é o que a gente pretende fazer, que é a sinalização dessas vias que vocês vão apontar, que vocês têm um conhecimento até maior, às vezes, de quem está na Secretaria de Transporte e de quem está na cadeira de prefeito, né? Infelizmente, a gente aqui em Cabo Frio costuma nomear pessoas para a Secretaria de Transporte que não entende do riscado e, consequentemente, tem até dificuldade de compreender isso, quanto mais de formular o projeto. Sobre o que você falou sobre a questão do passado, eu acho que é fundamental, a gente não pode perder o norte disso. Para que a gente entenda o presente e possa projetar o futuro, a gente tem que olhar para trás. A gente tem que olhar para trás para ver os erros que foram cometidos, para que a gente entenda o que acontece na realidade presente e, a partir daí, se projetar o futuro. Então, é impossível você fazer um planejamento em qualquer área, inclusive nessa, se você não olhar para trás e não ver o que aconteceu. Então, de pronto, de projeto, o que a gente propõe? Estou fazendo só esse esclarecimento porque eu sou muito criticado por isso, por querer apontar situações passadas, e as pessoas acham que tem que sempre projetar o futuro. É fundamental projetar o futuro. É fundamental projetar o futuro. Mas a gente não projeta o futuro se a gente não entender a realidade passada. E tem muita coisa nessa cidade que acontece no passado e que não é dito para as pessoas, e não é dito principalmente para a grande massa que mora nessa cidade. Então, de pronto, o que a gente quer fazer nessa área, porque o projeto da gente vai muito além de mobilidade urbana e de ciclovia. A gente quer mudar a realidade da cidade em termos de estrutura viária, é um projeto muito mais amplo, né? E a gente tem esse contato com a COPER, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para desenvolver um projeto para Cabo Frio. Primeiro, sanear as questões emergenciais, que é para minimizar os riscos que hoje que o nosso ciclista usa. Tanto o ciclista
que usa a bicicleta para o trabalho, quanto aqueles que usam para lazer e para esporte, né? É preciso também uma campanha educacional na cidade, porque o ciclista da periferia, o ciclista que usa a bicicleta para trabalhar, ele não conhece lei de trânsito, ele não conhece as necessidades de segurança que ele tem na bicicleta. Isso aí são situações de pronto, que você pode sair fazendo, que isso é custo mínimo, né? Então isso é fundamental. Agora, a partir do desenvolvimento desse projeto, que enquanto você vai saneando as finanças do município, porque é importante intercalar a questão da administração propriamente dita com a questão de projetos. Conforme eu falei, a gente não vai pegar uma prefeitura qualquer, vai pegar uma prefeitura quebrada financeiramente, saqueada financeiramente por verdadeiros bandidos que ocuparam o poder dessa cidade. Então é preciso que você tenha um tempo de você se adequar para você desenvolver. Então esse projeto que a gente quer encomendar ao COC, ele cria um cinturão de rede integrada que vai ficar ao redor da cidade, porque a gente entende que hoje entrar dentro da cidade com ciclovias se torna inviável, até pelo custo, porque você vai ter que desapropriar determinadas áreas. Se fosse fazer dentro da cidade, nós teríamos que desapropriar dentro da cidade, que eu digo dentro do centro da cidade, e esse custo de desapropriação seria astronômico, até pela própria especulação imobiliária da cidade. Mas a gente pode fazer uma rede integrada que venha da Barra da Ponte, que venha da região da Recanto das Dunas, da Vila do Sol, e a rodoviária, por exemplo, é um local que a gente pretende remover a rodoviária dali, porque ali está totalmente inviável, e ali, por exemplo, fazer um grande bicicletário que traga ciclovia de São Cristóvão, Vila do Sol, porque se ele chegar até ali, ele vem para o centro da cidade andando, e a gente desestimula um pouco mais a entrada de carros e até ônibus, num reordenamento desse projeto que a gente vai fazer, que eu te falei, entendeu? E a partir daí que a gente tiver esse projeto elaborado, e aí passou algum tempo, eu diria aí talvez uns 4, 5 meses, porque vai demandar um tempo parecido com isso, para que a gente possa se situar financeira e administrativamente, porque é preciso reformar a cidade na gestão financeira e é preciso fazer uma ampla reforma administrativa também, reduzir essa máquina, principalmente no andar de cima, tirar uma série de 3 a 4 mil fantasmas que são empregados, que são nomeados por vereadores e secretários, etc, etc. Há um processo grande para ser feito nisso. Então, enquanto esse projeto é elaborado, vai se saneando a cidade. Quando a gente tiver esse projeto pronto, aí sim, ainda vamos chamar os segmentos, porque exatamente para adaptar esse projeto maior à nossa realidade. E aí vai ter que ser adaptado tanto à realidade orçamentária, quanto também à realidade da praticidade que foi citada pelo companheiro ali. Pô, isso aqui que foi desenvolvido pelos acadêmicos pode não dar tão certo, porque a nossa experiência prática diz isso aqui. E aí o projeto é mudado. Então é isso que a gente propõe, entendeu? Uma coisa de ampla participação popular e fazer com que a cidade seja humanizada, não apenas nesse sentido da locomoção, da mobilidade, mas também de ocupação dos espaços. Por exemplo, a gente, no nosso projeto não vai ter circulação de carros no Boulevard Canal. Aquilo ali vai ser uma área para as pessoas, um espaço destinado às pessoas e para fazer com que o turista veja aquilo ali e sinta vontade de voltar, porque aquilo ali é muito mal explorado, na beira de um canal maravilhoso, e fica aquele monte de carros ali estacionados, aquela circulação que polui o centro da cidade, que torna o centro da cidade quase insustentável sob o ponto de vista do trânsito hoje. Cabo Frio hoje está experimentando o horário de rush, né, nas 6 horas da tarde, que é um absurdo. Eu moro aqui há 30 anos e eu nunca vi isso na cidade, né? É uma coisa impressionante, e precisa ser mudado, precisa ser pensado, e a gente não vê, ao longo desse tempo, nenhuma iniciativa nesse sentido. E a gente perdeu, gente, os melhores anos da cidade. Esses últimos 20 anos circularam pelos cofres públicos mais de 13 bilhões de reais. Eu não sei se a gente consegue enxergar a magnitude desse valor para uma cidade de 200 mil habitantes. É uma coisa impressionante. A gente não tem uma informação, a gente não tem 10, 12 cidades no Brasil de 200 mil habitantes que tenha um orçamento de 1 bilhão de reais. E a gente teve 1 bilhão e 100 reais em 2014. Foi esse o fechamento do orçamento. 2013 nós fechamos com 930 milhões,
2014 fechamos com 1 bilhão e 100, 2015 começou a crise, fechou em torno aí de 790 por aí, e esse ano estima-se que vai fechar entre 600 e 700 milhões. Para que vocês tenham uma ideia, tem capitais no Brasil que não tem esse volume orçamentário. A cidade de Macapá, por exemplo, que é a capital do Amapá, ela tem o dobro de habitantes da gente, 400 mil habitantes, tem 600 milhões de orçamento. A gente tem Boa Vista, que é capital de Roraima, que tem aí cerca de 300 mil habitantes e que tem 400 e poucos milhões de orçamento. Então nós temos orçamento maior que algumas capitais no Brasil e não justifica o que a gente tem hoje. Então o nosso projeto prevê isso. A linha emergencial, que é citada pelo Daniel, em contato com vocês, que é ordenar e sinalizar e minimizar os riscos, porque isso realmente, como ele disse, é de baixíssimo investimento, tem que ter vontade política e equipe, estruturar, né, as secretarias para que tenha minimamente esse projeto e a partir daí do saneamento e da gestão financeira e administrativa, construir projetos de desenvolvimento, construir tudo isso. E essa área que a gente está discutindo aqui passa por isso. É claro que quem está naquela cadeia ele vai ter que ter uma visão muito maior. Ele tem que olhar a saúde, precisa reestruturar a saúde, é preciso estabelecer um projeto de saúde básica na cidade, parar de ficar preocupado só com a emergência, que consome todo o dinheiro da saúde do município. É preciso recuperar a educação, é preciso colocar o salário do servidor em dia. Quer dizer, existe uma série de situações que a gente está se deparando de forma preliminar, que a gente precisa sanear primeiro. Agora, eu acho que reduzindo, atuando nessa questão de emergência e encomendando esse estudo, esse projeto, porque, infelizmente, eu vou ser sincero, aqui em Cabo Frio eu não vejo, assim, um urbanista que possa desenvolver um projeto dessa magnitude que a gente quer fazer, né? Pode ser que a gente não execute ele por completo e talvez não seja um projeto para 4 anos, mas é um projeto para deixar, para dar um norte, para quem venha depois possa dar continuidade nisso, entendeu? Para que possa dar continuidade. A mesma coisa é a questão da educação, quando se fala em escola de tempo integral, é preciso começar, a gente já era para ter começado, tem várias cidades no Brasil que já tem isso. Agora você vai realizar, vai conseguir colocar toda a rede pública de Cabo Frio num processo tão importante como esse de escola de tempo integral, mas a gente precisa começar e caminhar e avançar nesse sentido. E a gente quer avançar nessa área, mas quer avançar de forma ordenada, de forma projetada, feito por gente da área, gente competente. E quem vai gerir esse projeto em contato com a sociedade é um secretário de transporte que tenha competência para fazer isso, que saiba dialogar, que quando você levar uma demanda para ele saiba te dar uma resposta dentro do contexto que é aquilo ali, que entenda e que leia, que saiba o que está acontecendo em várias cidades. Eu falei aqui preliminarmente, isso é um assunto fundamental hoje, a questão da humanidade na cidade, a questão da sustentabilidade das cidades. Eu tenho me esforçado e me preparado para isso, né? Tentando entender todo esse processo de mobilidade urbana que acontece no mundo, várias ações de cidade sustentável que existe no mundo, para que você possa coletar um exemplo lá, outro cá, e ver o que se adequa à realidade da cidade. Então, o nosso compromisso com isso, ele é muito firme nesse sentido, né? A gente teve uma época da sociedade que, principalmente na Idade Média, que foi digamos assim, o teocentrismo, né? Ou seja, o domínio da religião e da igreja. Com o iluminismo, a gente teve o antropocentrismo, que é o homem no centro do mundo. Eu acho que hoje o centro é o ecocentrismo. A gente não pode perder o norte, que o centro do projeto de desenvolvimento é a sustentabilidade e o meio ambiente. Nós temos um planeta só, né? E o país tem hoje 206, o mundo hoje tem 206 países. Se os 206 países tivessem o mesmo ritmo de desenvolvimento, por exemplo, que tem esse G7, né, que são os G7 ou o G20, que são os 20 países mais industrializados do mundo, nós teríamos que ter 4 planetas de recursos humanos para atender essa necessidade. E é por isso que a gente vê essa desigualdade, países miseráveis no mundo e países desenvolvidos, porque esses países desenvolvidos consomem praticamente todos os recursos naturais do planeta. Então, se a gente não pensar amplo dessa forma, em sustentabilidade do meio ambiente, e colocar essa questão do ecocentrismo para a pauta de debate e no projeto de desenvolvimento da cidade, e mobilidade urbana envolve isso, e bicicleta envolve isso, a gente não avança, entendeu? Eu tenho essa visão muito clara,
entendeu? E contem comigo, eu vou levar, vou forçar esse debate, porque eu tenho certeza que tem gente que vai estar lá na disputa eleitoral que não quer ouvir falar disso. Vai contar história, como já contaram antes, e vão fugir disso, um dito popular, né? Como o diabo foge da cruz, né? Não tem esse dito aí, né? Vão fugir desse debate, mas eu não. Eu vou forçar esse debate. Podem ter certeza, quem for acompanhar o processo, nós vamos forçar esse debate para que essas pessoas assumam compromisso. Para quem que vença o processo eleitoral, tenha dito isso de forma para todo o público, para que depois ele não possa fugir do compromisso. Porque eu já vi muita gente assinar documento, registrar em cartório e depois não cumprir a promessa. Nós tivemos um exemplo agora, né, em 2012, né, que assumiu com promessas e não cumpriu 5% do que prometeu. Entendeu? Então, eu acho que isso tem que nortear o pensamento da gente, né? Agora, nossa amiga Cris, tu dá uma cega nesse vídeo, vai dar continuidade. Mas você entendeu qual é o norte da que você fez a pergunta? Não, porque Ficou alguma dúvida, né? preocupa que os candidatos eles saibam que nós estamos dispostos a acompanhar todos esses trabalhos. E né? devem. A gente está se responsabilizando. Se a gente não se responsabilizou antes, a gente está se responsabilizando agora. Por isso eu digo, a gente tem que olhar para frente nesse sentido. Claro. Claro que a gente tem que observar o passado, mas se a gente não fez antes, agora a gente está disposto a fazer. Claro, claro. Boa noite. Meu nome é Cristiane, sou de São Pedro da Aldeia, represento o Pedal Lacerda, sou afiliada na SCAF, no Pedalar. E eu queria saber, no caso, é uma pergunta, né? Em diversas cidades do país, suas principais ruas e avenidas são fechadas aos fins de semana e feriados para a promoção de qualidade de vida por meio de atividades físicas e lazer em geral. E eu queria saber se você, prefeito, se comprometeria em estar fechando a orla da praia aos finais de semana, pelo menos um domingo, um sábado, para as famílias poderem sair, os seus pais, os avós com os netos, para poderem estar praticando, andando de patins, de bicicleta, skate, com mais liberdade e segurança. Claro, isso aí é sem dúvida. Eu já citei um exemplo, que é o do Boulevard Canal. Nós vamos fazer daquilo ali um espaço de convivência, um espaço mais humanizado. E por que não a orla? O Rio tem uma experiência muito bem sucedida com essa questão, principalmente na Avenida Atlântica, né? na Ipanema, naquela de Ipanema, na Delfim Moreira, no Leblon. Como é o nome da praia de Ipanema? Visconde Pirajá, se eu não me engano. Isso aí é possível ser feito. Isso aí é uma coisa que impõe e vai naquele entendimento que eu falei para você. A cidade para as pessoas. A cidade ela tem que contemplar o que tem de melhor nela, que são as pessoas. Isso é um alargamento de direitos e é isso que o pessoal propõe, não só em Cabo Frio, propõe no Rio, propõe no Rio com Freixo, propõe em São Paulo com a Irondina, propõe no Ceará com Roseno, propõe em Porto Alegre com a Luciana. Isso é um projeto nacional do partido que quer pensar essas questões, principalmente do direito à cidade, de forma inteiramente diferente e descompromissada com toda essa estrutura, às vezes, que sufoca a cidade, né? A gente tem percebido que as cidades médias e grandes têm sido vencidas pelos especuladores imobiliários que muitas vezes negam o direito que as pessoas têm à cidade. Então não tenha dúvida que o nosso compromisso é esse, de fechar, de dar espaço para as pessoas, de construir espaços de humanidade, espaço de convivência, cada vez mais. Cabo Frio é uma cidade que precisa ter um parque público. É inacreditável como uma cidade como Cabo Frio, né, de 200 mil habitantes, com os recursos, não tem um parque público. Nós perdemos uma oportunidade excepcional de ter um parque público onde é o shopping. Mas a especulação imobiliária preferiu colocar ali um shopping que está poluindo a lagoa, descaradamente, jogando esgoto. Eles dizem que não estão jogando. Tem várias denúncias, vocês acompanham na mídia e sabem disso. E ali era uma das poucas áreas que a cidade tinha, nessa região mais central e urbana, da gente ter um parque público, exatamente para construir um espaço destinado às pessoas, com quadras de esporte, até um pequeno anfiteatro. A área ali é imensa,
é imensa e é uma área que está em disputa até hoje, porque é uma área de beira-lagoa, tem uma questão de legalidade, de posse ali que não está bem esclarecida até hoje. Aquela Carvalho Hoskins, né? Não, mais Fortes, né, que comprou aquilo ali, aquilo se for investigado, a verdadeira posse daquela área, que dá uma complicação que vocês não têm noção. Eu tive acesso a alguns documentos na época de construção do shopping, é porque faltou uma participação maior da sociedade civil e faltou até uma ação do poder público para investir ali, mas o poder público estava mancomunado com os donos do shopping. Teve denúncias de fraude, inclusive, de licenciamento, feito inclusive com colaboração do governo do estado. Vocês acompanharam, eu fiz parte do grupo que era contra a construção daquele shopping ali. Não porque você é contra o desenvolvimento da cidade. Não, aquilo ali era um espaço destinado a outra coisa. O shopping podia ser construído em outro local. E ali a gente tem uma série de lojas que o dinheiro que aquelas lojas arrecadam não é circulado em Cabo Frio. Eles mandam direto de carro forte para o Rio. Uma Riachuelo, uma loja americana, uma Calunga, não botam o dinheiro na cidade. Eles levam aquilo para centralizar em outro local. A única coisa relativamente positiva é que gerou alguns empregos ali, mas não gerou empregos de alta rentabilidade, gerou basicamente empregos no comércio. Aí a gente tem que pesar se aquele número de emprego gerado ali compensa o que a gente perdeu numa área de aproveitamento público, de uma área que poderia ter sido destinada às pessoas. Então o nosso compromisso com essa questão da cidade para as pessoas é muito grande, e eu tenho falado isso insistentemente aonde eu posso, seja nas mídias escritas, faladas e nas redes sociais. Essa questão aí das ciclovias, quando acabou a eleição em 2012, eu criei uma página na internet sobre ciclovia já, onde eu posto, onde eu procuro me informar e ler o que tem de coisas positivas em todo o mundo, na Holanda, na Dinamarca, em outras cidades do Brasil. No meu blog, um blog que eu dei uma parada agora, que está entre os 10, 12 blogs mais lidos da região dos lagos, eu tinha uma campanha chamada Ciclovia Já, que eu postava exatamente artigos, informações, para estimular exatamente, criar uma contribuição pequena, evidentemente, mas num mar tão grande desse de ausências, qualquer contribuição pequena que você possa dar de esclarecimento, de boas notícias sobre essa questão, favorece, porque a gente vai formando consciências, né? A gente vai mudando corações, vai mudando mentes, e as pessoas vão abrindo os olhos da importância de um projeto desse, e de uma cidade que seja construída, que seja preparada, visando as pessoas, e não carro, e não cimento, e não asfalto, e não concreto. E Cabo Frio não recebe, não tem só os ciclistas daqui, né? Cabo Frio recebe os ciclistas de São Pedro, de Arraial, de Búzios, e os que vêm trabalhar aqui das outras cidades através da bicicleta. E poderia receber mais. A gente, na área de turismo, é possível desenvolver um projeto cicloturismo, exatamente isso, para expandir ainda mais as alternativas. Isso está corretíssimo. O nosso compromisso com isso, volto a dizer, é firme nesse sentido, não tenho dúvidas. Se a gente tivesse uma oportunidade, nós vamos realizar, porque não se iluda, a cidade quebrou, está com dificuldade sim, mas é possível saneá-la. Mesmo com a queda de arrecadação, nós vamos fechar o ano com 700 milhões, gente. 700 milhões significa dizer que nós estamos entre o 9º, 10º e 11º maior orçamento do Estado, em 92 municípios, por incrível que pareça. Na região do interior, nós só perdemos para 2, Macaé e Campos. Nós somos suplantados pelo Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Caxias, que são municípios maiores, que têm arrecadações, muita arrecadação de indústria, de comércio, ICM. Nós não temos ICM verde aqui em Cabo Frio. O que nós recebemos de parcela de ICM verde é baixíssimo. Isso não foi um projeto desenvolvido porque essas pessoas não têm compromisso com isso. Né? Isso a gente, nesses últimos anos, já devia ter tido desculpe mais uma vez, mas é impossível a gente analisar sem olhar e lamentar de verdade o que a gente perdeu, o tempo que a gente perdeu com essas pessoas. Infelizmente, isso precisa ser dito. Então, para encerrar, então, vou concluir algumas perguntas aqui. Tem aí no quadro também. A minha relação com a bicicleta, que acho que ela queria. Quer dizer, a última pergunta aqui, né? É uma pergunta, né? Nos conte um pouco da sua história com a utilização da bicicleta. Olha, eu nasci em Niterói, né? Nasci no centro da cidade de Niterói, morei, que era muito difícil, né? Andar de bicicleta, aquela época era muito difícil,
e depois morei um tempo em São Gonçalo, onde é uma cidade melhor, e a gente teve a oportunidade de iniciar nesse processo de bicicleta. Quando eu vim morar em Cabo Frio, eu confesso que eu trabalhava muito, eu tinha um trabalho que eu viajava muito, e isso me limitou a questão da bicicleta. Depois, quando eu comecei a ficar apenas aqui na região dos lagos, nós temos, né, 2 bicicletas em casa, mas desde 2013 eu estou acometido de hérnia de disco e eu não consigo andar de bicicleta mais porque eu sinto dor, né? Eu tive que parar a minha atividade esportiva, né, que eu até engordei um pouquinho, né, porque hoje eu não consigo mais andar em função da hérnia, porque faz um movimento ali e eu tenho hoje dificuldade. Mas o fato de eu não estar andando de bicicleta não me impede de ver a importância, né? E no nosso partido, no pessoal, nós temos vários ali, está o companheiro Charles, que é um ciclista, o Doc, que hoje não está podendo aqui. Nós temos inúmeros companheiros que vivenciam isso. O Charles, há pouco tempo, se deslocava para o trabalho de bicicleta, era o veículo de trabalho, ele é professor da rede pública, então nós temos essa sensibilidade, né? A grande questão do pessoal é essa, o pessoal é um partido formado de trabalhadores, de pessoas iguais a você. Nós não temos mandatos na cidade, somos cidadãos trabalhadores que dependemos da saúde pública, que vivenciamos uma série de dificuldades que vocês vivenciam, tanto no transporte quanto em várias outras áreas. Então isso nos dá uma sensibilidade muito mais apurada de que determinadas pessoas que andam na rua com carros importados e com vidro fechado. E a gente sabe que existe isso na cidade. Entendeu? Então, a minha relação com a bicicleta foi mais há um tempo atrás, quando eu era adolescente e um pouco mais jovem. A partir do momento que eu entrei no mercado de trabalho, eu fiquei mais de 20 anos numa empresa que às vezes eu ficava a semana inteira fora, voltava no fim de semana e isso criava uma dificuldade. Mas isso não me deixou perder o contato inteiramente. Agora, hoje, realmente, eu estou sendo sincero, esse é meu jeito de ser, eu estou impossibilitado de andar de bicicleta, porque esse movimento que a gente faz de pedalar, ele mexe com a coluna, eu sinto dor quando ando muito, eu sinto dor quando até ando muito de carro. Infelizmente eu vou ter que conviver com essa hérnia até morrer, porque eu tenho medo danado de operar isso, entendeu? Então eu trato ela de forma convencional, fazendo aquele famoso RPG, né? Que o cara te estica todo e você consegue se manter assim, pelo menos em uma questão mais de repouso, numa condição bem razoável, porque eu já tive muito mal, né? Meu filho uma vez me pegou torto assim, né? Ele que me ajudou a me levar para o hospital, que eu fiquei torto, né? Numa situação. Então, hoje é isso, mas eu, tenho a visão dos companheiros que convivem comigo, sei da importância disso, e pela informação que hoje que o mundo te dá, né, de exemplos bem-sucedidos em vários países do mundo e em várias cidades do Brasil, né? Em várias cidades do Brasil. O Brasil perde para Bogotá. A cidade que tem a maior rede de ciclovias na América Latina é Bogotá, porque teve a sorte de, num determinado período, ser administrada por um prefeito que tinha formação em urbanismo. E ele pegou alguns exemplos de Barcelona e de Berlim e implantou em Bogotá. A gente aqui tá para ser suplantada, né? Pelo Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, que deram, nesse tempo recente, um dinamismo maior na construção de ciclovias, mas ainda não foi. Bogotá tem quase... Vocês já ouviram falar isso? Vocês sabiam dessa informação? Pode jogar no Google. Cidade da América Latina com a maior rede de ciclovias. Impressionante. Agora, está sendo superado por algumas cidades brasileiras, porque o tema é tão latente, né? O crescimento, né, do ciclista, a pressão que essa parte organizada da sociedade tem feito é tão grande que está fazendo com que os governantes se mexam. Em São Paulo é um problema sério, porque tem muita gente lá que critica, que combate, que desrespeita, né? São Paulo é uma cidade complicada sob esse ponto de vista. O prefeito lá, às vezes, é até atacado porque está aumentando a ciclovia. Eu tenho lido sobre isso, não sei se você tem tido chance de observar sobre isso. Você vê, quem entra com um projeto desse, mexe com interesses, tanto do motorista sem consciência, quanto dessas empresas de ônibus que não querem ver as suas demandas de passageiros serem reduzidas em função de um projeto como esse. Porque não tenham dúvida, se a gente implanta um projeto aqui e gradativamente a gente vai crescendo ele, vai integrando a cidade, como você falou, com possibilidades inclusive de entregar
de integrar cidades vizinhas, né, 18, 20 quilômetros próprios, isso vai criar uma redução enorme de demanda do transporte rodoviário. Isso é excelente para a cidade, vai humanizar, criar uma situação mais sustentável, mas vai ser terrível para o lucro desses caras que são donos do capital. E esses caras financiam campanhas. E a gente precisa saber para quem eles dão dinheiro, que é para a gente não embarcar nessa canoa. Porque para onde vai o dinheiro deles, o compromisso, com certeza, vai ser com eles. E nisso vocês podem ter certeza. Não aceitamos, de forma nenhuma, ser financiado por esses caras. Porque o nosso compromisso não é com eles. O nosso compromisso é com a sociedade, com a população e com um projeto de desenvolvimento sustentável para essa cidade. Para fechar, uma última pergunta do colega, companheiro Lassano, que está lá no fundão. A questão da transparência. A gente sabe que hoje no município a gente tem a arrecadação do IPVA, do estacionamento rotativo, da questão das multas no município, e a gente não sabe onde esse dinheiro é empregado. E na questão da transparência também, se o senhor pretende colocar a transparência desses valores arrecadados para a população em geral. Isso é o que eu mais tenho falado também, da necessidade disso, né, de romper com esse processo nebuloso que foi esse tempo todo. A gente pretende reformular inteiramente o portal da transparência, né, colocando ali de uma forma muito mais estratificada. A gente pretende fazer prestação de contas públicas, conforme faz o nosso prefeito lá em Itaocara, que todo mês, ele, num clube que tem lá em Itaocara, ele convida a população e os secretários vão lá e colocam publicamente o que está sendo feito com dinheiro público. Então, esse processo de transparência é um compromisso que a gente vem falando há muito tempo e é a razão fundamental, né, do processo de corrupção e desvio que a gente vê no Brasil inteiro, exatamente por causa disso. Porque o Executivo faz uma cooptação à Câmara de Vereadores, que não faz a efetiva fiscalização, porque quando se fala nesse processo de transparência, a gente não pode só pensar no Executivo, não. A gente tem que pensar também na importância da eleição proporcional de vereadores, para que você não eleja um vereador que é eleito com o voto do povo e ele vire depois vereador do prefeito. Porque eu não estou falando segredo nenhum aqui para vocês também, que vocês sabem como isso funciona, entendeu? Então é fundamental esse projeto da transparência e a gente tem um compromisso absoluto com isso. Absoluto com essa questão, né? E além da transparência, você me perguntou? Não, a questão do... Foi só essa questão. Posição lá, a questão da transparência, estacionamento rotativo. Não, mas teve um complemento, não foi? Não, estacionamento rotativo. Ah, sim, do estacionamento. Estacionamento. Veja bem, a minha opinião, eu sou contra o estacionamento pago. Eu acho que aquilo ali é um espaço público que já está sendo pago através de outros impostos. Entendeu? Uma gestão minha não vai ter cobrança de estacionamento da cidade. Eu acho que o recurso que é arrecadado ali não justifica isso em função da grande demanda que a gente paga nos inúmeros impostos, que já é para cobrir aquilo ali. Precisa disciplinar, precisa ter o funcionário ali para disciplinar, mas eu sou contra a cobrança do uso do espaço público. Até porque o que é feito hoje no município é ilegal, porque a lei orgânica do município, ela determina que a cobrança do estacionamento, o dinheiro que for arrecadado pelo estacionamento, ele deve ser destinado a entidades filantrópicas da cidade. Alguém aqui tinha essa informação? Alguém tinha essa informação? Você tinha essa informação? A arrecadação do dinheiro do estacionamento permite a cobrança. A lei orgânica permite, sim ou não, dependendo da decisão política do prefeito. Tá? Agora, eu penso assim, mas vamos discutir. Eu posso mudar de ideia e cobrar e direcionar o recurso para uma outra situação. Mas, num primeiro momento, eu abolia a cobrança do estacionamento, porque eu acho que a gente já paga uma série de impostos para usar o espaço público. Agora, o que é feito hoje, conforme falou, não tem transparência nenhuma, companheiro, porque ninguém sabe para onde vai o dinheiro do estacionamento. Nem do estacionamento, nem das multas e do reboque. Que isso é uma situação também que, se for investigar, é algema, que é um negócio impressionante. Então, o dinheiro do estacionamento da cidade teria que ser destinado à PAI e várias... Isso está na lei orgânica. Os caras estão descaradamente descumprindo a lei orgânica com a complacência da Câmara de Vereadores e sem nenhuma transparência, entendeu? Então a minha posição sobre estacionamento é essa. Agora, eu não sou dono da verdade e nem fecho decisão de cima para baixo. Se o conjunto de quem estiver comigo e houver sugestões de um uso equilibrado desse dinheiro, até para direcionar para essas questões que o Daniel falou, o dinheiro do estacionamento, destinar a melhorar essas questões da ciclovia, pode ser pensado, é uma sugestão viável. Aí precisa se encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores
para que ele aprove, porque isso vai demandar um projeto de lei, para que eles aprovem, e acredito que, se é de interesse da comunidade popular, nenhum vereador vai se opor a isso, não é verdade? E se houver um projeto nesse sentido, vamos estudar e vamos mudar de ideia. A princípio, eu penso assim, que o espaço público não deve ser cobrado, a princípio. Entendeu? Isso que eu penso assim. Agora, a questão da transparência, companheiro, eu tenho falado isso desde 2008 de forma, assim, sei lá, até maçante, que tem gente que diz, pô, o Leitão só fala de transparência, só fala de transparência. Mas tem que ser, a administração moderna tem que ser assim. O dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do secretário, o dinheiro é da população. E cabe também à população aumentar o nível de pressão para que isso seja assim efetivado. Hoje nós temos a LAI, que é a Lei de Transparência do Governo Federal, que o movimento ECOAR tenta implantar em Cabo Frio. Vocês já devem ter ouvido falar. Existe um projeto de lei de iniciativa popular, eles estão coletando assinaturas na cidade para mudar inteiramente a forma com que o executivo, que o governo público faça a prestação de contas à população. Vocês por acaso já assinaram essa petição da LAI, Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que vem do governo federal e está sendo liderada por esse movimento ECOAR, que é um movimento social, é um movimento da sociedade civil, que é exatamente quem a gente pretende ouvir, que são pessoas capazes e competentes, têm ótimas ideias, que precisa ser incorporada processo de administração da cidade e, infelizmente, ao longo desse tempo não tem sido, entendeu? Então não há dúvida não, companheiro. Esse é o nosso lema, é isso aí, tem que nortear isso mesmo. Então, para encerrar, eu pedi para vocês a assinatura de nossa carta compromisso aí e depois convidar todo mundo aqui para passar uma foto geral. Sem do nosso dúvida nenhuma. pré-candidato aí. Cláudio Leitão, e pedir uma salva de palmas também. Eu gostaria de fazer meu futuro prefeito me permita aí, o partido dos companheiros aqui, nossos convidados siglas, né? Nós temos Não, eu vou demorar. candidatos a vereadores presentes hoje. Eu gostaria que os três candidatos dessem uma palavrinha do compromisso também e do comprometimento sobre essa questão. Não só o prefeito, porque se um de nós estivermos lá, nós vamos fiscalizar ele também e vamos fazer realmente, se fazer presente com relação até ao projeto de vocês. Porque nós, do pessoal, a gente tem uma consciência muito mais ampla. Agora, nós esperamos também da sociedade a participação e o comprometimento do voto também, de chegarmos juntos. Porque não adianta a gente ficar só nessa discussão. Vocês sabem que os governos passados, 20 anos, estão aí, como o nosso Cláudio Leitão falou, e não fizeram nada. Então, a gente precisa também do apoio geral da sociedade, ou seja, dos setores, como vocês são ciclistas, mas eu estou vendo que nós temos a colega advogada aqui, né? Eu não sei qual é a tua área, mas eu conheço a colega de fora, então acho que todos nós temos que participar, né? Todos mesmo, e abraçar o projeto do pessoal, abraçar a candidatura do Cláudio Leitão e dos demais companheiros a vereador. E com certeza a gente vai fazer diferença. Pode ter certeza. Obrigado, desculpa aí. Então, do mais, convidar todo mundo aqui passando a foto. Isso aqui é tirar uma foto. Quer só tirar uma foto? Claudinho, só a mesa aí. Temos o nosso candidato Betinho, temos o nosso candidato professor também. Alexandre. Você fala aí. Né, se quiser dar uma palavra aí também. Olha pra cá, Leitão. Leitão. Olha pra cá. Faz uma foto então com o vereador. Meu compromisso é esse, é apoiar o projeto de vocês realmente, apoiar o meu candidato a prefeito Seu Cláudio, estarei junto com ele, fiscalizando ele e aprovando os projetos que virão. Como eu falei anteriormente, os pré-candidatos a vereadores que, quando entrar o período de campanha, ele está disponibilizando, entrando dia 15 de agosto, lá que é o período que inicia a campanha, ele está disponibilizando a carta de compromisso para todos os pré-candidatos a vereadores que vão ser vereadores na ocasião. Então a gente vai encerrar os debates, entendeu? Aí a gente vai entrar na questão dos vereadores para a assinatura da carta. É importante o Aí não está só. Claudinho, você não está só. Convidar todo mundo agora aqui para chegar aqui à frente e fazer uma foto. Tinha que ser uma GoPro, né? Pra fazer.
Tinha que ser uma. Tentar fazer uma boa. Bota. Pô, tu é altão, Daniel, você também é alto. Você fica na frente com. Já que você que mediou, então. Pessoal, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Pessoal, abaixa aqui na frente, aqui pra todo mundo aqui, ó. Vou abaixar aqui, pode vir mais. Mas já foi depois da minha, ok? Primeiro dele aqui, por favor. Foi. Calma aí. Pegou todo mundo? Peguei, tirei. Vai ser uma e uma, hein? Vamos lá. Aí no 3, hein, galera? Três, hein? 1. Pô, só a senhora chega um pouco mais pra cá. Junto aqui na frente. Aqui, ó. Ela tá gritando. Eu que sei. Aí 1, 2, 3. Mais um. Mais aqui, um. 1. Dá um sorrisão, galera. 1, 2, 3. A última é Daniel. Agora o último. Do Daniel. Vou começar com o Brado. Agora ele quer pra ele. Assim. E o celular do Daniel era moderno, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Mais uma. A última da noite. 1, 2, 3. Aê! Boa, essa aí é dessa maneira feia. Boa. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. O Edson é sua praça, na quinta-feira. José Bonifácio, então. Ninguém ela vai te passar para você jogar. Vamos pedalar. Se eu pudesse, eu tava. Sair na cama. Ó, esse bracinho, ó. Deixa eu pegar atrás, cara. Mentira do peito. Isso aqui vai ficar, né? Deu a primeira segunda, foi muito fácil, mano, já que não tinha depois, Ah, não, acho que era com a Beleza, bora ver. Aí